Uma cidade pacata, uma casa perfeita e um segredo enterrado no porão, que ninguém deveria ter descoberto. O que aconteceu dentro daquela casa fez até os investigadores mais experientes saírem em silêncio. Olá, criaturas da noite ou pessoas normais com gostos questionáveis. Hoje você vai ouvir uma história que mistura tudo que a gente adora fingir que não existe. Traição, mentira, violência e aquele ingrediente secreto que só aparece nos piores jantares em família. Psicopatia pura. O final dessa história é abrupto, perturbador e completamente imprevisível. Mas antes de mergulharmos de cabeça nisso, se você é fã do estranho, sombrio e misterioso, contado como se fosse uma história que você não consegue parar de ouvir, então você veio ao lugar certo. Porque é isso que a gente faz aqui, uma ou duas vezes por semana, toda semana. Mas atenção, se você gosta de crimes reais contados com uma história que grudam na sua cabeça feito sangue seco no chão da cozinha, então curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações ou o algoritmo vai enterrar esse vídeo mais fundo que a verdade foi enterrada no caso Pleskovic. Strongville, Ohio, um típico subúrbio americano. Casas limpas, gramados perfeitos e uma família que parecia saída de um catálogo de móveis. Mas o que aconteceu atrás daquelas paredes bem pintadas fez até os vizinhos mais fofoqueiros se calarem. No início de 2016, dois residentes desse local, Bruce e Melinda Pleskovic, receberam uma notícia muito empolgante. A sua filha de 20 anos, a Anna, e o seu noivo de 20 anos, Jeff, acabaram de contar que estavam esperando um bebê, e seria uma menina. Então Bruce e Melinda ficaram bem empolgados com o fato de se tornarem avós. Mas ao mesmo tempo eles sabiam que Anna e Jeff não tinham muito dinheiro. Anna ainda morava em casa com Bruce e Melinda. Ela tinha um emprego, mas ganhava muito pouco. Ela trabalhava como garçonete em um restaurante chamado Applebee's. Quanto a Jeff, ele era técnico de serviço para uma empresa de aquecimento de ar, mas não tinha dinheiro suficiente para sustentar a si mesmo e a Anna. Na verdade, ele nem tinha dinheiro suficiente para sair da casa dos pais. Ele ainda morava com eles do outro lado de Strongville. E o casal estava muito empolgado com o bebê, mas Bruce e Melinda pensavam em uma forma de apoiá-los, porque eles simplesmente não estavam preparados financeiramente para esse primeiro filho. Então os dois conversaram e decidiram que a melhor maneira de apoiar a eles era dizer à filha que, se ela quisesse, poderia convidar o Jeff para morar na casa deles. Dessa forma, os dois poderiam ficar juntos e, uma vez que tivessem a filha, Bruce e Melinda poderiam ajudar até mesmo a cuidar do bebê. E, de um modo geral, isso permitiria que o casal continuasse a economizar dinheiro e se mudasse quando eles estivessem prontos. Anna concordou e ficou muito feliz e grata, então ela ligou para o Jeff e Jeff também ficou tão feliz quanto ela. E em junho de 2016, Jeff e Anna deram as boas-vindas à filha. Jeff deixou a casa dos pais e se mudou para a casa de Bruce e Melinda. Mas assim que ele se mudou, ele e o resto da família de Anna começaram a notar algumas coisas muito estranhas e perturbadoras ao redor da propriedade. Poucos dias depois que o Jeff se mudou, ele e Anna estavam sozinhos em casa e eles estavam no andar principal da casa jantando na mesa da cozinha. E de repente o Jeff olhou por uma das janelas dos fundos que dava para o quintal. Essa propriedade tinha um enorme quintal, então Jeff estava olhando para esse enorme quintal e viu algo estranho de longe. Ele não sabia o que estava vendo porque era noite, estava bem escuro, mas ele se levantou e caminhou até a janela. Enquanto ele olhava, ele viu ao longe, no fundo da propriedade, 4 estranhos parados ali, aparentemente fumando e apenas olhando para a casa deles. Daí o Jeff continuou olhando sem saber o que fazer, pois as 4 pessoas estavam ali invadindo o seu quintal, mas por outro lado eles não estavam fazendo nada, estavam ali de pé parados. Mas de repente uma dessas pessoas começou a caminhar em direção à propriedade, em direção à casa deles, e parou ao lado de um trampolim que estava ali no quintal. E essa pessoa começou a mexer no trampolim.
Então Ana ligou para a polícia chegou, mas quando o carro da polícia chegou na frente da casa, as 4 pessoas nos fundos saíram correndo. Então quando o policial foi ao quintal e olhou em volta, não havia mais ninguém e também não havia sinal de que estiveram lá. Não havia guimbas de cigarro ou qualquer outra coisa, eles simplesmente desapareceram. Então o policial disse ao Jeff e à Ana que caso eles voltassem, era para ligar novamente. Nos dias que seguiram, a família ficou em alerta, mas depois de um tempo tudo voltou ao normal. Avançando 5 meses para novembro de 2016, Ana estava sozinha em casa com sua filha pequena. Ela estava brincando com a filha no primeiro andar da casa. Enquanto brincava com a menina, de repente ouviu que parecia ser alguém tentando abrir a porta de correr de vidro dos fundos da casa. Então ela pensou que poderia ser o Jeff ou seus pais, então ela pegou a filha e começou a caminhar em direção aos fundos da casa para abrir a porta para eles. E quando ela caminhou para uma das salas dos fundos, antes de chegar à porta dos fundos, ela olhou para uma das janelas que dava para o quintal e pressionando contra o vidro estava uma figura masculina desconhecida. Ana congelou na frente da porta e o rapaz percebeu a presença da Ana e se abaixou para fora da vista dela. Ana ficou desesperada, pois ela estava sozinha em casa, então ela subiu as escadas, entrou em um quarto, trancou a porta e ligou para a polícia. Mas, quando a polícia chegou lá, olhou em volta e eles não conseguiram encontrar ninguém. Não havia sinal de tentativa de arrombamento forçado e, mais uma vez, a polícia foi embora. Assim que a polícia saiu, a Ana ligou para o Jeff e para seus pais e eles voltaram para casa imediatamente. E pensaram se esse fato poderia estar conectado ao caso dos 4 estranhos. Então a família começou a pensar: quem são essas pessoas? O que eles querem? Por que eles estão nos vigiando? O que está acontecendo? Porque a família Pleskovic não tinha inimigos, pelo menos nenhum que eles soubessem. Eles tinham ótimos relacionamentos com os vizinhos, especialmente a Melinda, que nos últimos 20 anos foi professora do ensino fundamental na cidade e seus alunos a adoravam. Ela também era treinadora de futebol na comunidade e Melinda não era apenas a mãe da Ana, mas também a mãe de um menino de 18 anos chamado Kyle, que tinha síndrome de Down e não era verbal. E ela era tão boa para ele, ela o envolvia em tudo, ela lhe deu a melhor vida que ele poderia ter. Então sempre que você via o Kyle com a sua mãe, ele estava sempre sorrindo. Mesmo que não pudesse falar, era tão óbvio que a sua mãe o fazia incrivelmente feliz. Mas independentemente do motivo para esses estranhos estarem rondando a propriedade deles, a família agora estava totalmente nervosa e se viam constantemente olhando pelas janelas, especialmente à noite, com medo de que esses estranhos voltassem e pudessem tentar entrar na casa deles. Infelizmente, esses estranhos voltariam. Em janeiro de 2017, o carro de Bruce foi arrombado. Ele estava estacionado na entrada da propriedade deles. Alguém entrou nele e roubou seu laptop. Então Bruce ligou para a polícia e disse o que aconteceu. A polícia começou a investigar o fato, mas nunca conseguiram rastrear o laptop ou o ladrão. Então, mais uma vez, a família foi deixada por conta própria. Alguns meses depois, em julho daquele ano, Ana e Jeff e a sua filha estavam juntos em casa em uma noite quando Ana olhou por uma das janelas dos fundos no primeiro andar e bem no fundo da propriedade estavam 3 estranhos parados naquele mesmo local onde viram aqueles 4 estranhos fumando no ano anterior. E esses 3 estranhos estavam apenas parados ali olhando para casa. Então, horrorizada, Ana chamou o Jeff, pegou seu telefone e ligou para a polícia. Enquanto ela ligava para a polícia, o Jeff, totalmente chateado por ver essas pessoas assediando ele e a sua família e fazendo se sentirem inseguros, ele apenas pegou uma lanterna e saiu pela porta dos fundos para confrontar essas pessoas. Mas assim que o Jeff saiu pela porta dos fundos, antes que ele pudesse apontar a lanterna para eles, as 3 pessoas se viraram e correram, desapareceram. Então, finalmente, quando a polícia chegou, eles estavam cientes de todas as ligações que receberam dessa família. Então, eles foram lá e fizeram uma busca séria por esses 3 estranhos. Mas, como sempre, nada foi encontrado. Então, a família foi mais uma vez informada de que se vissem mais alguma coisa, deveriam avisar. Não, daí eu pergunto, né? Por que esse povo não instalou uma câmera de segurança? Qualquer um hoje em dia tem acesso a isso. Mas vamos lá. No mês seguinte, que foi em agosto, Ana estava em sua casa com a sua filha, junto com a sua mãe, que estava no andar de cima. Enquanto a Ana estava na frente da casa, da sala,
Brincando com a sua filha, ela ouviu o som de alguém tentando abrir a porta de correr de vidro dos fundos. Ela já ficou alerta, mas não queria ligar imediatamente para a polícia. Então ela decidiu ver se realmente era algum desconhecido. Então ela se levantou, caminhou até a beira da sala em que estava e espiou pelo corredor, que lhe daria uma visão clara dessa porta de correr de vidro dos fundos. E uma vez que ela finalmente teve uma visão completa de quem estava lá, ela gritou porque havia 2 adultos bem altos parados na porta dos fundos, tentando forçar a abertura da porta. Então, quando ela gritou, esses 2 estranhos ouviram e correram. Melinda, que estava no andar de cima, ouviu a filha gritando, desceu correndo as escadas, tentando descobrir o que estava acontecendo. Ana estava histérica, o bebê estava chorando. Então Melinda ligou para a polícia e falou o que houve. A polícia chegou, procurou a propriedade, não encontrou ninguém, então, mais uma vez, a polícia foi embora. E no outro mês, que já foi setembro, uma das chaves do carro da Melinda desapareceu. Quem quer que as tivesse roubado, usou-as para ligar aleatoriamente o carro de Melinda no meio da noite e também as usou para acionar o alarme do carro dela em horas estranhas na noite. Então, durante esse período em que suas chaves estavam desaparecidas, eles também descobriram que haviam pregos enfiados nos pneus do carro de Bruce. Então, é claro, a família ligou para a polícia e contou a eles o que estava acontecendo, mas a polícia não pôde fazer nada. Então, muito frustrada, Melinda recorreu ao Facebook e postou que alguém havia roubado suas chaves e pediu que as devolvesse. E pediu para quem estava assediando a sua família para simplesmente deixá-los em paz. E um mês depois, em 19 de outubro, Jeff estava sozinho em casa quando ouviu o som da porta de correr de vidro dos fundos chacoalhando. E agora ele sabia que toda vez que isso foi ouvido por Ana, sempre havia algum estranho na porta dos fundos. Então Jeff pegou o cachorro da família e muito cuidadosamente virou-se e olhou pelo corredor em direção à porta dos fundos para ver quem era. E bem quando ele colocou a cabeça para fora, ele viu que havia essa grande figura adulta com um capuz tentando abrir essa porta dos fundos. Então o cachorro viu essa pessoa e começou a latir e a correr em direção à porta. Jeff correu atrás do cachorro e esse grande sujeito do lado de fora que estava tentando arrombar viu o cachorro e o Jeff correndo e se virou e correu para longe. Então Jeff e o cachorro ficaram dentro da casa e observaram esse cara simplesmente saindo, correndo pela propriedade e desaparecendo entre as árvores. E claro, o Jeff ligaria para a polícia, mas como sempre a polícia chegou e não havia nada que pudesse fazer. 4 dias depois, em 23 de outubro, o Jeff, junto com a sua filha pequena e o Bruce, foram ao Applebee's, local onde a Ana trabalhava, para jantar lá. Então, depois que terminaram de comer, disseram seus adeus a Ana e saíram do restaurante, entraram em seus carros e dirigiram de volta para casa. Quando chegaram lá, o Bruce foi o primeiro a subir os degraus e chegou à porta da frente e ela estava trancada. Então ele bateu e o Kyle, seu filho, veio e destrancou a porta. O Bruce entrou, seguido de perto por Jeff, que estava segurando a sua filha. Eles entraram e Bruce caminhou para a cozinha. Ele acendeu as luzes e havia algo no chão da cozinha. E quando Jeff viu, ele imediatamente se virou e correu para fora da casa carregando a sua filha. Ele pegou Kyle ao longo do caminho e os levou direto para fora da casa. Então, uma vez que Jeff estava do lado de fora, ele ligou para o 911. E quando você ouve a ligação dele para o 911, parece que Jeff não consegue processar o que acabou de ver. Somebody's been attacked in my house. Somebody's been what? Attacked. They attacked who? Who was attacked? Mel Pleskovic. Mel Pleskovic was attacked. He was attacked by whom? Do you know? She was. No, we just came home. She's on the kitchen floor. Jeff e Bruce acabaram de ver a Melinda deitada no chão da cozinha. Ela havia sido esfaqueada mais de 35 vezes e baleada 3 vezes. Ela foi levada às pressas para o hospital, mas morreu naquela noite. Embora a família estivesse em choque e não conseguisse nem começar a processar o que acabava de acontecer, todos estavam cientes de que quem quer que tivesse feito isso com Melinda tinha que estar conectado a todas essas pessoas estranhas e suspeitas que estavam rondando a propriedade deles pela maior parte dos 2 anos. E de fato, literalmente, depois que o Jeff ligou para o 911, Bruce estava dentro da cozinha ajoelhado ao lado da sua esposa moribunda e ele ligou para o departamento da polícia também no 911. O departamento da polícia de Strongville
focou nesse caso e o resolveria em apenas 4 dias. E quando tornaram público quem matou Melinda, ninguém podia acreditar. De volta a 23 de outubro. Então essa foi a noite que a Melinda foi descoberta. O Jeff, junto com a sua filha pequena, Melinda, e seu filho Kyle, estavam todos juntos na casa. Então Jeff colocou a sua filha no berço e foi até a cozinha onde Melinda estava. Ele caminhou até ela, puxou uma faca e a esfaqueou mais de 35 vezes. Então, quando Melinda caiu no chão, Jeff sacou uma arma e deu 3 tiros para garantir que ela estava morta. Enquanto ele fazia isso, sua filha estava a poucos metros de distância e o Kyle também estava bem perto, mas ele não tinha como entender o que estava acontecendo com a sua mãe. Então, com essas 2 vidas totalmente inocentes perto, Jeff limparia suas armas e tiraria suas roupas ensanguentadas e as esconderia dentro do seu carro. Então ele pegou sua filha e saiu de casa, deixando Kyle sozinho na casa com a sua mãe moribunda na cozinha. Apenas o deixou lá, fechou a porta e a trancou. E então Jeff e a sua filha dirigiram até o Applebee's para jantar com o marido de Melinda e a sua filha. Então, depois de várias horas, quando voltaram para a propriedade, o Jeff sabia o que estava esperando por eles lá dentro. E ainda assim permitiu que Bruce entrasse primeiro e descobrisse a sua esposa moribunda no chão da cozinha. Que isso, gente, dormindo com o inimigo. Eu assim tô sem acreditar. Ninguém sabe porque o Jeff fez isso, porque Jeff nunca deu seu motivo pro crime. A teoria é que Jeff não tinha dinheiro para pagar pelo casamento, que estava chegando em alguns dias, e o local do casamento já havia entrado em contato com a Melinda, dizendo que cancelariam o casamento, pois o Jeff não havia pagado. Então a Melinda aparentemente confrontou o Jeff sobre seus problemas financeiros, e a teoria é que ele surtou e a matou. Mas será que Jeff também era responsável por todos os ataques e invasões à família? Ele provavelmente pediu a amigos ou contratou alguém ou grupos de pessoas para fingirem ser pessoas suspeitas na propriedade. Ou Jeff foi a única pessoa a ver essas pessoas suspeitas. Então, quando as outras pessoas da casa tentaram olhar para ver essas pessoas, elas simplesmente já tinham ido embora. De acordo com as pessoas de Strongville, Jeff aparentemente odiava Melinda mesmo que ela tivesse aberto a sua casa para ele. E assim que se mudou em 2016, começou a planejar matá-la. Então todos esses eventos suspeitos foram a tentativa de Jeff de construir esse álibi que eles tinham esses estranhos lá fora que estavam mirando nessa família. E assim, quando ela fosse finalmente morta por ele, pareceria que esses estranhos tinham feito isso. E a princípio funcionou totalmente. Todos acreditaram, a polícia, a família, os amigos, que estranhos invadiram a casa e mataram a Melinda. De fato, havia tão pouca suspeita sobre Jeff após o assassinato dela, que Jeff carregou o caixão no funeral de Melinda. Mas no final, a polícia descobriria a faca e algumas roupas ensanguentadas no porta-mala do carro de Jeff. Então eles o prenderiam e apresentariam essas montanhas de evidências contra ele. Jeff confessou ter matado Melinda, mas nunca daria mais informações sobre o crime. Ele apenas diria, sim, eu a matei. Ele também nunca daria um pedido de desculpas ou explicação à família. Ele seria eventualmente sentenciado à prisão perpétua, com a possibilidade de liberdade condicional após 33 anos. E no fim, Melinda Pleskovic, uma mulher que dedicou a vida inteira à família, à educação e à comunidade, acabou traída de forma covarde. Não por um estranho qualquer, mas por alguém que ela deixava entrar na própria casa. Alguém que sentava à sua mesa. Alguém que usava a mesma colher de açúcar. E Bruce sobreviveu, mas depois de ver a vida que conhecia desmoronar em câmera lenta, talvez ele tenha desejado o contrário. Essa história não tem heróis, só máscaras bem encaixadas. E um silêncio pesado no fim do corredor. A moral? Às vezes o lobo não precisa se disfarçar de cordeiro, basta ele usar a senha do Wi-Fi e prometer lavar a louça depois do jantar. Se isso te arrepiou ou te fez encarar sua própria família com um pouquinho mais de paranoia, ótimo, você está no lugar certo. Curta esse vídeo como se a sua vida dependesse disso, porque nos stories da vida real o botão de curtir pode ser a única coisa que você consegue controlar. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações e, da próxima vez que alguém olhar demais para o seu talher de sobremesa, lembre-se do que aconteceu com a família Pleskovic. Até o próximo vídeo.